Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está o seu nível de adoração? Como está essa atmosfera que você está carregando aí? Às vezes você vai andar em uma atmosfera que você foi mudado para uma atmosfera nova que você nem percebeu, para uma dimensão nova que você nem percebeu. E nessa nova dimensão, a sua sensibilidade ela fica um tanto que diferente. Nessa atmosfera nova, a sua sensibilidade ela é como se você tivesse uma maior percepção das coisas acontecendo à sua volta. E quando isso acontece, geralmente há uma transição na sua mudança de humor também. Quando você está passando essa transição, você fica mais sensível, porque agora o seu espírito está conseguindo enxergar e ver e trazer isso para a sua alma em uma dimensão que a sua alma não conhecia. Ou seja, nós estamos às vezes acostumados com coisas tridimensionais. É aquilo que a gente sabe, corpo, alma e espírito, mas existe uma dimensão espiritual. Na medida que você vai ouvindo, na medida que você vai agindo, na medida que você vai orando, na medida que você vai sendo inserido em um ambiente como esse aqui, que faz com que você tenha uma maior percepção. Essa é a palavra, estou repetindo para você ficar bem gravado no seu coração. E por isso acontecer, às vezes, há uma sensação de desmoronamento, há uma sensação que as coisas estão se acabando, estão se destruindo, como se a sua felicidade, como se a sua alegria fosse roubada a todo momento. Sabe aquela sensação que vai acontecer algo ruim a qualquer minuto? Se você está assim nesses últimos dias, você está passando uma transição espiritual, a qual Deus tinha liberado para nós há um tempo atrás, e essa transição veio sobre nós. Eu quero que você entenda isso e tenha muita clareza, porque se você não souber dosar, se você não estiver acompanhando espiritualmente, se você não estiver com a vida de oração ativa, e se você não estiver vigiando, você está uma linha muito fina de um espírito depressivo sobre você. Porque toda vez que você passa por essa transição, se torna uma transição perigosa. Você olha um homem como Elias, um representante de Deus, um homem com muito poder. Apesar do livro de Tiago, capítulo 5, verso 16 e 17, falar que Elias, um homem sujeito à paixão como nós, sujeito às suas emoções, um homem como a gente. Está conseguindo entender? Ele orou e Deus ouviu. Assim também nós passamos por essas transições. E você vê um homem como ele, bem estruturado, passando por um momento que ele pediu a morte a Deus, porque a sensibilidade aumentou. Você vê um homem como Jonas, depois de ver um grande poder de Deus, você vê ele embaixo de um zimbro, orando e pedindo a morte. Você vê um homem como Jó, altamente preparado, mas é claro que é uma dimensão diferente em qual Jó está, que eu vejo à frente muito de Jonas e Elias. Porque Jó, no capítulo, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas lá no livro de Jó, ele fala que ele estava passando essa transição, e ele estava doendo, ele olha as condições futuras e fala: Senhor, se continuar desse jeito, eu negarei a fé. Se continuar desse jeito, eu não suportarei. Então me mate antes que isso aconteça. Porque a fé, ela não serve para você atacar. Você ataca com a espada do Espírito. A fé ela é como um escudo, a fé ela é para proteger. A fé é para você estar guardado. A fé é você confiar e estar com o coração completamente direcionado a Deus. Por isso que lá no livro de Hebreus fala que é um firme fundamento daquilo que você não vê. Talvez eu estou trazendo muita informação para você e você não está conseguindo acompanhar. Mas eu tentei resumir o máximo possível. Tentei bater uma papa para você poder entender isso aqui. Mas durante a mensagem nós iremos entrar um pouquinho mais à frente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. O capítulo é de número 12 e o verso é de número 2. Deus está te trazendo luz esses dias. Está te trazendo entendimento, então é necessário. Você vai começar a ir a lugares, você vai entender que aquele lugar não te pertence. Você vai ficar incomodado, você vai entender que aquele lugar não te suporta, não te cabe, por aquilo que você está carregando. E não é sobre você desistir de lugares ou pessoas, mas é sobre você estar estruturado.
É sobre você saber o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Essa semana uma pessoa me liga e diz: pastor, vou atender um pai de santo e tantas pessoas assim nessa esfera espiritual. Eu vou pedir a tua oração porque eu não quero perder essa venda. Mas eu fui lá e falei: lembra que maior que está em você do que o que está no mundo. Lembra o que você representa. Sabe, a gente tem que entender nosso lugar e nosso posicionamento. Essa semana uma pessoa falou: pastor, estou numa transição aqui no trabalho e estão mexendo com coisas espirituais, com o bandismo. E é para mim sair ou ficar? Eu falei: você fica, você é representante espiritual. Está conseguindo entender o nível de batalha a qual nós estamos passando? As transições a qual nós estamos passando? Não é sobre nós fugirmos, é sobre a gente ter identidade. É sobre saber o que nós representamos, é sobre saber o que está marcado em nosso coração. É sobre nós sabermos a essência que nós liberamos, é sobre saber o espírito que nós somos. Corpo, alma e espírito. É sobre saber o peso que nós carregamos. Se eu der uma faca amolada na mão de uma mulher que sabe cozinhar, na mão de alguém que sabe cozinhar, próximo a meio-dia, certamente sairá uma boa comida. Uma faca boa, uma faca afiada, uma peixeira, como diz na Bahia. Mas se você entregar essa mesma faca na mão de uma criança de 2 anos, certamente acontecerá uma tragédia. Porque não é sobre a arma, é sobre quem está utilizando ela. Talvez você não entenda o tipo de armamento que Deus te deu para esses dias. Vamos lá. Romanos 12, o verso é de número 2. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava olhando o ambiente e eu vi que no horário, no momento do louvor, pessoas não conseguiram entregar um louvor satisfatório a Deus, porque estava com a mente nesse momento, estava com a expectativa nesse momento. E isso é perigoso, muito perigoso. Saiba analisar os momentos da sua vida. Estamos na hora da mensagem, é hora da mensagem. Logo mais você chegará à sua casa ou ao seu trabalho. Você precisa estar lá no trabalho. Vamos lá? Quem achou dar uma glória a Deus bem forte aí? Foi top, hein? Rapaz, vamos lá. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Fala comigo: sede transformados. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. O Evangelho, ele te transforma, ele te muda. Porque existe um poder no Evangelho que é chamado a vontade de Deus, que você só experimenta esse poder quando você é transformado. Então por isso tem essa importância. Diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode colocar a Bíblia no seu assento. O ambiente está gostoso. Confesso a vocês, Deus vai te pegar nessa noite. Eu estou me preparando aqui para vocês, tá bom? Então, por favor, levante sua voz em oração, você que pode, e se prepare. Oiando roloroloba sombelebadabash.
Ah, Senhor, eu sei que foi derramado a unção sobre esse lugar. Eu sinto o cheiro da fome e da sede aqui nesse lugar, Senhor. Então, meu Deus, envia os teus anjos, teus guerreiros, teus emissários, para poder nos servir essa noite. Porque o altar já está posto. E nós já colocamos tudo no altar. Mas nós queremos ser convidados a sentar à tua mesa nessa noite, Senhor. Derrama a tua unção, tua glória mais uma vez, Pai. E todo joelho se dobrará. Aleluia. E toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. Você que pode, levante suas mãos. No piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja no piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Podemos assentar. Pode continuar, Léo, fica à vontade. Pode continuar, a igreja. O Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Somos representantes do reino. Somos representantes do reino. Você é representante do reino, entenda, embaixador de Cristo. Aquele que levanta, aquele que carrega a bandeira do reino. Você não é o seu problema, entenda isso. Você não é esta ferida que causaram em você, ou que você permitiu que causasse em você. O apóstolo Paulo, ele chega no capítulo 12 de Romanos, no verso 2, é um dos versos mais conhecidos. Eu não quero muito me atrelar a esse texto em questão, mas eu quero que você entenda essa noite sobre a atmosfera espiritual. Você só entende essa atmosfera quando você deixa este poder te transformar. Você só entende essa atmosfera quando você deixa esse poder entronizar em você. E esse poder entronizar em você, fala-se de você ser resgatado de um lugar para outro. Fala de uma transição, fala de uma mudança, fala de um movimentar, fala de um levar, fala de um ser carregado, fala de precisar mudar. E isso não é fácil. Sabe, eu nunca tive claustrofobia ou medo de lugares apertados ou algo do tipo. E alguns meses atrás eu precisei fazer uma ressonância. E quando eu entrei naquela máquina de ressonância, confesso a vocês, vou falar, quando chegou na metade da cintura para cima, deu um desespero absurdo. Era, se eu não me engano, 10 de julho. Aí, vou arriscar a data não, mas alguma coisa assim. E no meio daquele frio, sabe, de repente, eu acho que foi de 3 ou 5 segundos, eu ensopei de suor. E eu gritei, volta esse trem aí. E aí eu dei aquela parada, sabe, que sensação terrível, que sensação ruim de medo. E aí a doutora chegou e falou, é o seguinte, eu vou colocar você lá mais uma vez, porque senão você vai ter que fazer sedado. Tem uma campainha aí na sua mão. Se der qualquer problema, você aperta e eu voltarei aqui rápido e tirarei você daí. Eu, tá bom, doutora, vamos lá. Ela, ó, fecha os olhos, vou colocar um fone com uma música aí e você vai conseguir entrar. Eu, beleza. Quando foi entrando novamente, quis vir aquele desespero de novo. Falei, não, vou fazer esse exame, não é possível. Eu segurei aquele corpo gritando, a alma gritando, o medo vindo, que espírito de medo absurdo. Falar para vocês. Quem fez esse exame, eu não sei como foi a sua reação ou ação.
E aí ali dentro eu comecei a orar, eu falei, não vou ser vencido por isso. Não vou ser arrancado desse lugar, ou precisar fazer algo para poder dormir, para conseguir fazer algo desse tipo. Foram 10 ou 15 minutos aí que pareceu 1h30. Ou seja, quando você é pego pelo medo, você fica travado. Quando você é pego por alguma coisa nova, por alguma coisa que você não estava esperando, você vai sendo moldado a fugir. Você vai sendo moldado a transicionar, a correr, a sair daquele lugar aonde Deus Ele quer você. Eu quero que você entenda, quando você está na máquina de ressonância do Senhor, que Ele vê todo o seu ser, não é apenas para Ele, mas Ele conhece, Ele sabe como é a gente de fato. Mas na máquina dele, Ele vai falar para você como você está. E as pessoas não suportam se encontrar com o propósito dela justamente por causa do medo. Porque virá uma responsabilidade quando vir esta nova fase da sua vida, como o presbítero Maciel falou agora há pouco. Nesse nível de crescimento que você está, você não vai poder agir mais como antes. Se você não gosta de algumas cobranças que as pessoas fazem a você, mude o seu comportamento. Você terá resultados diferentes. E quando você entende que você não pode ser moldado pelo sistema, porque nós somos chamados por Deus, nascemos para ser aquilo que o Senhor projetou para nós. Você nasceu para ser exatamente o que Deus disse que você é, o que você precisa ser. Mas existe uma contaminação do mundo quando você nasce. Primeiro, os nossos pais, eles não nos ensinam para nós sermos servos de Deus. Nos ensina até a ser servo da religião, mas dificilmente alguém que não é servo de Deus vai conseguir fazer com que outro seja. Porque é mais fácil você servir a religião do que você servir a Deus. É mais fácil você servir o sistema, qual o apóstolo Paulo falou aqui, do que você servir ao reino de Deus. Ou seja, você nasce em um mundo contaminado, em um mundo cheio de egoísmo, em um mundo cheio de egocentrismo, em um mundo que vai ensinar você a ser melhor do que todos. Você está conseguindo entender? O problema é que isso tudo faz com que você seja atrapalhado de ouvir Deus. Quando você é contaminado por esse mundo, agora você tem uma dificuldade em ouvir Deus, em saber o que Ele quer de você de fato. A gente vê uma mulher que faz uma promessa para Deus, dizendo que o primeiro filho dela seria entregue em um templo para ele poder servir a Deus. E aquele garoto, ele entra com a pureza no coração, aquele garoto, ele entra ali pronto para poder servir a Deus. E ele conhece a voz do sacerdote, mas ele não conhece a voz de Deus. E tem hora que ele confunde, Deus está chamando ele, e ele acha que é o sacerdote. Deus está chamando uma geração aqui para poder servir, e tem gente que achando que é só mais um cargo na igreja. Deus está tentando levantar pessoas aqui para poder mover a nação, e tem pessoas confundindo com a voz da religião. Ah, eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo. Não é o vaso que diz qual é a posição que ele vai ficar, é o oleiro que diz. Vamos lá. Quem é que está dizendo quais são as suas coordenadas ultimamente? É o Espírito de Deus ou o Espírito das trevas? O que faz você permanecer, o que faz você continuar dando respostas? Quando você entende que você passou por esse mundo de contaminação, agora é necessário você entrar em um filtro. É necessário você filtrar a vontade, a sua vontade, e saber qual é a vontade de Deus. Porque dentro desse filtro, você vai conseguir entender qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade dEle. E esse filtro, ele tem 66 capítulos, ele tem 66 livros. É a Bíblia, dividida entre Novo e Velho Testamento. E mesmo assim, você estando ainda alinhado com a Bíblia, não quer dizer que você ouvirá Deus. Porque se você parar para ver os judeus, homens que foram criados aprendendo o Pentateuco, memorizando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Homens que lêem a Bíblia diariamente, e mesmo assim eles têm dificuldade de ouvir Deus. Deus mandou o próprio filho dele e eles o mataram. Vocês conseguem entender? Ou seja, não é sobre você apenas ter um conhecimento, mas é sobre você conseguir se rasgar para que o Espírito de Deus, ele dê vida nessas letras que existem dentro da palavra. É você conseguir se desdobrar a isto.
E você não faz isso pagando uma grande quantia em uma igreja. Você não faz isso mergulhando em um tanque. Você não faz isso orando e pagando promessas. Você faz isso quando você sabe quem você é. E você sabe sobre a sua identidade. E você sabe o que precisa ser mudado. O que precisa ser tocado. O que precisa ser arrancado. É sofrer a dor da perda. É você aceitar os processos da vida. É você aceitar as experiências. Porque tudo gera experiência e você foge de algumas experiências. É você ser curado para não ferir. Você precisa ser curado para você não ferir. Porque tem pessoas com algumas máscaras que as feridas colocam sobre elas. E lá, um pouquinho mais à frente aqui, eu vou falar sobre essas feridas. Porque, sabe quando você está com um machucado na mão? E aquele machucado não está curado, mas você resolve colocar um band-aid sobre ele. Em cima desse band-aid, talvez você coloque uma luva. As pessoas vão chegar a você e vão te cumprimentar, elas vão apertar a sua mão, mesmo que seja de modo suave. Elas irão te machucar, porque elas não sabem que ali embaixo existe uma ferida. Ou seja, todo mundo que chegar até você para poder te abraçar, todo mundo que chegar a você até querendo o seu bem, ela vai te machucar, porque ela não sabe que existe uma ferida embaixo desse coração. Não sabe que existe uma ferida causada aí por pessoas e você resolveu não trabalhar nisso para que seja curado. Você apenas resolveu colocar uma máscara, colocar uma luva. E tem pessoas cheias de máscara no meio do caminho da vida. E aquele que consegue quebrar essas máscaras, esse está pronto para ser tocado por Deus. Eu entendo o apóstolo Paulo em poucos dias de convenção, 3 dias de convenção, sendo visitado pelo homem de Deus, logo depois sendo visitado pelo próprio Espírito de Deus. Sabe por quê? Em 3 dias foi suficiente para ele poder quebrar todas as máscaras, foi suficiente para ele poder entender, era eu que te perseguia de fato, era eu que queria te matar de fato. Sabe, o problema é que as pessoas, nós vivemos em um mundo cheio de vitimização, e nós estamos o tempo todo procurando o culpado, quem foi que fez. Mas eu quero que você entenda que todas as causas e danos, até você hoje foi permitida por você, porque existe algo chamado livre-arbítrio. Você permitiu que algumas pessoas chegassem até você, e não estou falando sobre você proibir, mas é sobre você ter a resiliência, sobre você ter um alto poder de cura através de Jesus. Não é sobre você ficar prendido, fugindo de pessoas. Não é sobre você estar querendo sempre escapar de lugares, pessoas. Mas é você entender as medidas necessárias. É você conseguir ter empatia, ter coerência e aceitação do processo. O que é empatia? É quando as pessoas chegarem próximas a você, você conseguir sentir tanto a alegria quanto a tristeza dela. Empatia não é só você sentir a tristeza do próximo, mas é sobre você saber o que ela está carregando. Porque é mais fácil nós chorarmos com aqueles que estão chorando do que sorrir com os que estão sorrindo. É mais fácil você ir consolar alguém que perdeu alguma coisa do que você ir comemorar a vitória de alguém ou de alguma coisa que ela conquistou que era seu sonho. Vocês conseguem entender? E aí começa a ser aquela pessoa que puxa o zoom dos problemas. Mas quando você tem uma empatia, você consegue entender. Depois da empatia vem o que? A coerência. Você consegue entender aquele sentimento que está aflorando em você. Opa, não vou sustentar isso em mim, isso é inveja. Você consegue entender que você às vezes também pode ter inveja? Você consegue entender que é coisa emocional? Você consegue entender isso, igreja? Consegue sim ou não? Ou você acha que você é tão bom, tão justo, que você não tem inveja? Esses que acham assim, eu não consigo ter inveja de ninguém, os que mais tem lá embaixo, acimentado. Vamos lá, igreja, tem alguém aqui comigo? Vamos lá, vamos lá. Quando você tem essa coerência, que você sabe a sua identidade, você sabe os seus problemas, agora você vai tendo uma aceitação incondicional daquela pessoa. Como assim? Aceitar
não é passar a mão na cabeça. Aceitar não é concordar, mas é você entender o limite que ela propôs a você. Eu aceito você do jeito que você é, mas eu não concordo com você. Você consegue entender? E não concordar não é sinônimo que você tem que brigar, discutir, e agora que a pessoa mude de pensamento ou mude de comportamento para que seja mais aceitável a você. É você saber, você tem coerência para poder respeitar os limites dela. Há um tempo atrás, sabe, pessoas que eu amo, pessoas que estavam próximas de mim, eram as pessoas que eu mais cobrava. Porque eu queria privar elas de alguns problemas futuros. Porque eu enxergo como uma visão de um pastor, a visão de alguém que recebeu o poder de Deus para poder cuidar de alguns. E quando eu entendi essa dimensão, essa quinta dimensão a qual eu estou falando para vocês, essa dimensão espiritual que eu estou falando para vocês nessa noite, quando eu entendi isso, e eu soube sobre os limites das pessoas, até conselho meu ficou caro. E sabe o que eu comecei a ouvir das pessoas? Pastor, você está mais agradável. Porque as pessoas não querem confronto. Se vai dar errado ou não, ela não quer o conselho, ela só quer alguém que esteja torcendo. Sabe, há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: olha, estou indo ver esse carro aqui. Aí eu falei: olha, fique esperto porque está tendo um golpe assim. A pessoa anuncia um carro, o golpista vai lá e anuncia também. E diz o seguinte, anuncia também não, pega e diz que, olha, eu achei um carro assim, 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 ele custa tanto, essa pessoa está me devendo o valor de um terreno. Aí eu falei, expliquei exatamente como era. Aí o filho de Deus olhou assim e falou assim: ah, que nada. Foi lá fechar o negócio. Quando chegou lá, quase perde o valor todo. Para sorte dele, o banco só aceitou R$3.000 no Pix. Só perdeu 3 mil, era para ter perdido muito mais. Está ouvindo? É sobre esse nível de coisa que eu estou falando. Quando você começa a entender dimensões, você sabe que a pessoa vai quebrar a cara, mas ela não pediu o seu conselho. E você também não vai se ferir porque ela não quer o seu conselho. Tem alguém aqui comigo? Teve outras oportunidades que eu olhei e falei: olha, está acontecendo isso e isso na sua família, toma cuidado. Você começa a ter uma dimensão diferente do olhar das coisas. Não dê conselho para quem não pediu o seu conselho. Tem alguém aqui comigo? Não fique triste porque a pessoa não quer sua opinião. Respeite os quadrantes. Quando você começa a ter empatia, coerência e aceitação incondicional, você agora vai ter paz. É uma paz que excede todo entendimento. Você não precisa tirar satisfação, você não precisa apontar dedo. Agora você chama para conversar quando você se ofende. Por que isso? Porque são pessoas que você ama e você quer continuar sentando à mesa. Não estou falando para você ignorar pessoas, porque também quando você ignora, existe o quê? Existe uma luva. Quando você ignora, existe o quê? Existe o band-aid em cima do machucado. Igreja, abraça isso aqui que o Senhor está liberando nessa noite para você. Se você não está entendendo, escute isso mais uma vez na sua casa. Veja mais uma vez, reveja mais uma vez. Isso vai te trazer um amadurecimento para os próximos dias. Já entro na mensagem, calma. Mas é necessário liberar esses conselhos para você poder crescer. Para você poder avançar, para você ir para o próximo estágio, para você poder entender o próximo estágio. Quando você entende, quando você começa a ter esse nível de empatia, de coerência, de aceitação, você agora não vai mais trazer as energias ruins, as energias negativas, os espíritos a quais essas pessoas carregam para você. Você agora entenda, quando você entra em lugares que não pertencem a você, agora eu falo de lugares espirituais, não territoriais. Agora eu falo de uma dimensão espiritual. Porque quando você abre o seu ouvido para alguém, você está entrando em uma dimensão espiritual dessa pessoa. E agora ela está compartilhando o peso espiritual. Ela agora está compartilhando talvez as entidades, dependendo quem seja com você. É por isso que toda vez que alguém termina de conversar com você, e você talvez não dê opinião, falou: só de conversar eu estou mais leve. Está conseguindo entender?
Por isso que você tem que ter essa preparação espiritual. É por isso que você tem que sabe, quanto mais você que é agradável para a conversa. Tem pessoas que é mais procuradas do que outras. Tem pessoas que é muito procurada. Falou, eu preciso conversar com você, eu preciso te ver, eu preciso contar, expor um negócio, porque você é alguém confiável, porque você é alguém que parece que sabe o que quer. Então essas pessoas serão mais procuradas. Então você precisa levar o seu altar de oração, para que você seja como uma garça, como eu sempre tenho falado aqui, que você vai conseguir entrar em qualquer lugar e não vai se sujar. É você saber que você não pode ser um tanque, um depósito de energias, que as pessoas só chegam, jogam sobre você as energias ruins e vão embora. Não, é necessário você conseguir ter essa percepção. Porque quando você tem esse nível de percepção, você vai conseguir entender que toda a experiência que você está vivendo hoje é consequência de uma escolha. Você vai viver que toda a experiência vivida hoje é um conjunto de escolhas que te trouxe exatamente até aqui. Foi cada porta que você abriu, foi cada conselho que você rejeitou, foi cada ficha que você pagou para ver. Ou talvez alguém apenas tinha habilidade de enganar e conseguiu entrar na sua vida. E faltou-lhe discernimento espiritual. Porque por mais que a pessoa ela seja manipuladora, por mais que a pessoa ela tenha a arte do engano, quando você é alguém que está pautado no Espírito de Deus, existe algo chamado discernimento, que você vai entender e compreender, e você não vai abrir a porta para qualquer um. Não é sobre você julgar pessoas, mas é sobre você receber do Senhor uma revelação. É sobre você receber do Senhor uma identidade. Isso faz com que você veja. Isso faz com que você conheça. Sabe, aquela pessoa que vai fazer um negócio e o sonho dela é aquele carro, é aquela casa. Aí chega na casa, aí está com os olhos fechados porque quer que o negócio dê certo. Aí está lá, está quebrado um reboco que vai gastar não sei quantos mil, está com a estrutura lá meio balançada, está com problema de documento, está com isso. Não, mas é Deus disse que é minha casa, Deus disse que é minha casa. E está lá sabendo que vai dar ruim, vai dar BO, vai dar negócio. E está o cara do outro lado, paga, compra. E só está os anjos lá soltando, falando assim, oh, não compre. Mas está lá no fundo, é de Deus. Não, Deus mostrou, eu sonhei. A irmã me contou naquele dia na igreja e teve aquela revelação e fecha o olho. Se eu sair ali e passar um carro prata é porque é para ser. Aí faz esses votos loucos, mas eu fiz até prova com Deus. Desgramado, só para poder no final culpar Deus. Tu me deu essa casa, Deus. Tu me deu esse marido, tu me deu essa mulher. Tu me deu essa mulher. Ah, meu Deus do céu, vamos lá, igreja. Quando você chega em todo esse estágio, que você consegue entender a bagunça que está, aí você tem que recalcular a rota. Não, eu já entendi que está um caos, eu já entendi que está embaraçado. Eu já entendi que eu estou pesado, eu já entendi que tem algumas coisas aqui que não está no lugar. Aí você aciona o Espírito de Deus como nunca. Senhor, eu preciso recalcular a rota, eu preciso voltar para o GPS do Senhor, eu preciso voltar para o projeto que o Senhor criou para mim, eu preciso retornar a um lugar onde que o Senhor possa me levar. Eu preciso retornar a um lugar onde que o Senhor tenha total controle sobre a minha vida. Porque todo sim e todo não que você deu gerou uma causa. Todo sim e todo não que você deu gerou uma consequência. Todo sim e todo não que você deu, ele ecoou no mundo espiritual. E agora vem os retornos da vida. E por causa disso veio muitas feridas. Eu quero falar algumas dessas feridas nessa noite. A primeira ferida que as pessoas trazem, que as pessoas carregam com ela, é a ferida da rejeição. Geralmente alguém que é rejeitado, o que ela se torna? Ela se torna um escapista. O que é um escapista? Alguém que anda fugindo. Alguém que você chama para ela ir à sua casa e ela já senta, já
na poltrona mais perto da porta, com o joelho e o cotovelo tudo apontado para a porta. Essa pessoa geralmente ela tem os ombros carregados para dentro e ela carrega uma face baixa, porque ela se sentiu rejeitada em algum processo da vida dela e ela não foi curada. Ela não se posiciona em reuniões, por quê? Ela tem medo de não aceitarem a ideia dela. Ela tem medo de estar incomodando, ela tem medo de ser rejeitada mais uma vez. Então ela sempre vai falar com um tom baixo. Ela sempre vai fazer de tudo para ela não ser notada, porque ela tem medo de ser rejeitada mais uma vez. Época de evento, aniversário, casamento, se essa pessoa não for convidada, ela vai ficar altamente ferida. Ela vai gritar para os quatro cantos, porque ela já foi rejeitada um dia, e ela se sentiu rejeitada de novo, porque ela não foi curada. Ela tem um ferimento. Se passa, por exemplo, está lá na rede social da vida, e teve um aniversário que talvez ela nem poderia ir. Teve um casamento que ela nem poderia ir, teve uma festa na empresa, sei lá, e ela não foi convidada. Aquilo ali bate uma deprê naquela pessoa. Ela fica lá, meu Deus, eu não sei o que foi que eu fiz. Está todo mundo assim, virando as costas, todo mundo se afastando. E se você querer ser curado nessa esfera, você vai ter que perder o medo de ser reconhecido. Porque quem é rejeitado, ele tem uma necessidade de aceitação. A ideia dele tem que ser aceita, porque se não for aceita, mas será que eu não deveria ter falado aquilo? Será que o problema está sendo eu nesse grupo? Será que o problema está sendo aquilo? Ou seja, tem uma ferida aberta, tem uma ferida que está minando. Isso está gerando, está faltando um quebra-cabeça, está faltando uma peça no seu quebra-cabeça. Isso faz com que você não tenha identidade. Isso faz com que você não se posicione no reino. Isso faz com que você se afaste de grupos, de pessoas. Isso faz com que você corra cada vez mais para longe de um lugar onde Deus ele quer te chamar, para você agir, para você fazer. Vou resumir aqui. O segundo é o abandono. Segunda máscara que a pessoa coloca é o abandono. Quando a pessoa é abandonada, qual é o problema dela? Ela se torna alguém dependente. Dependente de tudo, dependente de todos. Sempre acha que está fazendo algo errado. Então precisa que alguém vá lá conferir tudo que ela faz. Tem medo de estar sozinho, tem medo de estar sozinha. Se é um feriado, ela não consegue ficar em casa, tem que ir na casa de alguém. Se é um domingo, acha que tem que estar com alguém. Imagina que tinha que estar com o love da vida, sei lá. E passa a vida fugindo, passa a vida se escondendo. Tem uma necessidade de buscar a atenção das pessoas. Faz de tudo para poder chamar a atenção. Faz de tudo para poder estar em grupos, principalmente de liderança, para poder, de alguma maneira, sentir ali que está sendo vista, sentir ali que está sendo viva. Vamos lá, igreja. Estou resumindo algumas coisas aqui. Quem foi abandonado e não foi curado, tem medo de realizar projetos. Não realiza projetos. Porque sabe que tudo que começa tem dificuldade em terminar. Tem dificuldade em executar, tem dificuldade em fazer. Vamos lá. Talvez você se identificar com alguma dessas 5 características que eu vou te falar aqui. Deus ele quer te curar nessa noite. É um processo. É um processo. É um processo necessário, é um processo preciso. Tem pessoas que foi abandonado pelo pai lá atrás e hoje tem dificuldade em assumir a paternidade. Tem dificuldade em dar a atenção devida. Tem pessoa que foi abandonada pela mãe lá atrás e hoje não consegue ser mãe. Hoje não consegue assumir o seu papel. Não consegue assumir nenhum tipo de responsabilidade em empresas, em qualquer lugar, no meio da família. É sempre alguém neutro, é sempre alguém que está lá no mundo da lua.
Se você quer ser curado de um abandono, você vai começar a ter que realizar projetos. Ter que começar a buscar metas. E executar, concluir. E qualquer um desses aqui, igreja, eu estou resumindo. Se você depois quiser me procurar para a gente conversar, para a gente trabalhar isso, eu estou aqui para poder te ajudar. Estou aqui para poder te ajudar a você romper. Eu precisaria, no mínimo, de cada item que eu falei desse aqui, de pelo menos 1h30 para poder explicar ele com mais franqueza, com mais clareza. Mas estou resumindo o máximo possível aqui para a gente poder transicionar essa nova fase que nós estamos passando. Para você poder entender esses dias que você está vivendo. Porque eu resolvi trazer essa mensagem aqui. Porque Deus, toda vez que eu preciso pregar algo antes, Deus Ele me traz algo muito sólido e muito claro. E no sábado eu estava numa turbulência espiritual. Com algumas pessoas de religiões diferentes, com algumas pessoas de pensamento diferente. Com ateu, com um bandista, com uma miscigenação absurda. E quando eu me encontrei naquele lugar, veio um peso sobre mim espiritual. E quando eu olhei para cada um, eu sabia que cada um estava carregando ali naquele lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe o que veio sobre mim? Veio como se fosse uma vertigem, como se fosse um peso, como se fosse uma falta de fôlego. Aí Deus falou, filtra isso aí. Você entendeu no espiritual e transicionou as energias dessas pessoas para o seu emocional. Filtro, eu comecei da direção, comecei da ordem. Você vai para você, você volta para você, você vai embora e... negócio de 20, 25 minutos para eu poder me reorganizar espiritualmente e mais uns 20 para me reorganizar emocionalmente. Você consegue entender? Você não vai precisar carregar mais os pesos, você não vai precisar mais voltar, ficar uma semana na bad, uma semana mauzão, ou trazer isso para dentro da sua casa, chega lá, você solta sobre o seu esposo, você solta sobre o seu filho, você solta sobre a sua esposa, você solta sobre os seus animais, sobre as suas plantas. Você não precisa levar isso para sua casa. O Espírito do Senhor, Ele está presente. O Espírito do Senhor, Ele vai estar discernimento para você conseguir entrar, para você conseguir ser, para você conseguir fazer de forma clara. E a terceira ferida é a ferida da humilhação. Alguém que já foi muito humilhado, sabe? Ele se torna masoquista. Ele se torna aquele que aumenta o peso, aumenta a chicotada sobre ele, aumenta a pressão sobre ele. É alguém que não consegue olhar suas necessidades. Ele sempre vai dizer sim para tudo. Eu conversava com alguém essa semana e... não vou saber quem foi agora. Eu conversava com alguém essa semana e ele falou assim, pô pastor, se for te atrapalhar, você me fala. Eu falei, macho? Lembrei que foi, macho, se for me atrapalhar, eu vou dizer não na tua cara. Eu não tenho problema em dizer não. Então pode me pedir quantas vezes for preciso. Porque tem pessoas que você não pode pedir favor, porque não importa qual seja o compromisso dela. Se você pedir o favor, ela vai abandonar tudo para poder fazer o favor para você. Está conseguindo entender? E você não pode ser assim. Existem prioridades. Você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Isso é zelo. Você não pode sair dizendo sim para todo mundo. Você precisa assumir menos responsabilidade em algumas áreas da sua vida. A única coisa que você pode assumir responsabilidade é quando fala de reino, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Para esse eu não digo não. Quando fala desse nível de responsabilidade, jamais. Eu troco pregar aqui porque de algum evento, por causa de alguma coisa. Não. Para esse eu não digo não. Esse pode contar comigo. Aprenda isso, coloque isso no seu coração. Para esse Deus você não pode dizer não. O problema é que a nossa geração aprendeu a dizer não para Deus com muita facilidade. E dizer sim para os homens em qualquer circunstância. Porque o que importa é que Deus entende meu coração, né? Ele entende, viu? É por isso que tu tá frito. Ele entende e conhece. Como ele conhece. Como ele sabe. E justamente ele sabe o que é prioridade ou não para você. Fala para a pessoa do lado, Deus sabe o que é prioridade no seu coração. Quando você começar a entender que você foi curado, você vai conseguir, sabe fazer o quê?
Pessoas que sofreram muita humilhação na vida, ela tem dificuldade em pedir ajuda. Ela sente que está incomodando. Pessoas que foram muito humilhadas, ela tem dificuldade em expor algumas coisas. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá? Vamos lá? Como se estivesse presa, como se estivesse atrelado às pessoas. Ela tem dificuldade em sentir a liberdade. Por isso que ela está sempre ocupada, está sempre... Então uma cura para isso é você começar a entender, a pedir ajuda, isso não mais pesar o seu coração. Porque você está livre, você não tem problemas. Vamos lá, e o quarto aqui. Quantos minutos, Gabriel? Misericórdia. Misericórdia. Vou resumir isso aqui, igreja. O segundo é traição. Traição é quando... Não, estou brincando. Vou botar no nível 2 aqui. 2x. Quem foi traído? Igreja, quando eu falo de traição, por favor, não seja bobo, tonto, tonta. Quando fala traição, só pensa em homem e mulher. Existem vários tipos de traição. Uma das maiores traições é trair Jesus. Uma das maiores traições é trair Deus. Uma das maiores traições é trair a si mesmo. Trair a si mesmo. Trair a si. Ser traído por amigos, ser traído por amigas, por familiares. Existe toda essa esfera que engloba. E aquele que ele foi traído, qual é o problema dele? Ele se torna controlador. É aquele que quer controlar os efeitos. Se sente mal quando as coisas fogem do controle dele. Se sente mal quando as coisas fogem do controle dela. Porque é tudo planejado, é tudo calculado, é tudo sumamente, sabe, no nível, tem que ser daquele jeitinho, sem 1 milímetro a mais ou a menos. Se você já foi traído pelos seus pais, vamos lá, deixa Deus liberar essa esfera aí. Talvez você ache que seu pai deu mais atenção a um irmão seu ou a uma irmã, e você sentiu-se traído. Talvez seu pai deu mais atenção a um colega, a um vizinho, a um sobrinho dele do que a você. E você hoje se tornou essa pessoa controladora. Se prende aos resultados. Não consegue entender os processos que é o resultado final. Sempre ali buscando o resultado, sempre buscando o controle de tudo isso. Busca ser o centro das atenções em tudo. Não seja controlador. Não seja aquele que está sempre manipulando os resultados finais. Outra ferida é quando a pessoa foi muito injustiçada. A pessoa que foi muito injustiçada, ela se torna uma pessoa rígida. Ela carrega com ela a ferida da injustiça. Ela é alguém muito bravo, é alguém que carrega um rancor, carrega uma capa muito feia. Ela busca ser justo de forma demasiada. Tem que ser justo nos tintim de tudo. Porque tudo é como se fosse controlador, em um nível mais hard ainda. Não, porque tem que ser desse jeito, dessa maneira aqui. Busca ser o mais perfeito de todos. Não, porque eu sou perfeito. E a Bíblia fala que perfeição é o quê? É um processo. Ele diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar ao sol perfeito. Quem é injusto, quem sofreu com injustiça e é rígido, e tem dificuldade em assumir erros, sempre vai enxergar proporções, sempre vai enxergar aquilo que tocou, aquilo que feriu, aquilo que atravessou o caminho. Vamos lá. Terminei de falar sobre as feridas. Se você se identificou com algumas com uma ou mais, é necessário você dar nome a essas feridas. É necessário você entender, é necessário você priorizar a sua vida emocional. Porque existem algumas dores emocionais que é pior do que outras dores, do que uma dor física. Porque o lugar que ela atinge, o lugar que ela pega, é terrível. É como se fosse uma dor insuportável. E você vai deixando isso minando, isso vai contaminando toda a sua alma, vai contaminando todo o seu espírito.
Mas quando você começa a tratar essas feridas, seja ela da humilhação, seja ela do abandono, seja ela da traição, seja ela do... Qual outra aí, igreja? Seja ela das injustiças. Quando você começa a tratar essas feridas, sabe o que acontece? Você agora começa a colocar um fermento nos seus pontos positivos. Quando você trata essas feridas, você agora começa a colocar um crescimento, sabe, naquilo que Deus colocou em você como os dons, como os seus talentos. Aquilo que você tem de bom começa a florar, começa a fluir, começa a contaminar outras pessoas. Porque essas feridas é um lado infantil seu que não foi amadurecido. Essas feridas é um lado infantil seu que você não deixa ser tocado. Inclusive, enquanto eu pregava e falava sobre essas 5 feridas, você estava aí dando 1000 argumentos para você. Ah, mas isso aconteceu também. Ah, mas ele não sabe disso. Ah, não sabe nem do que eu sofri. Não sabe nem o que eu passei na mão de ciclano de ferro. Você já está, sabe, se auto-justificando e dizendo, não, essa dor é minha, essa ferida é minha, ninguém vai arrancar. E Deus está dizendo, hoje eu quero te limpar, hoje eu quero te libertar. Porque você não é essa ferida, eu quero que você entenda isso. Você não é esse problema. Você não é essa humilhação. Você não é esse abandono. Você não é essa traição. Você não é essa injustiça. Não, não. Você é uma identidade dada por Deus. Você é um projeto de Deus. Deixa esse evangelho te transformar. Deixa você ser curado para curar outros. Deixa ele te tocar, deixa ele te amadurecer. Pare de fugir. Pare de ser um escapista. Pare de ser um controlador. Pare de ser alguém rígido. Deixa Deus te curar. Eu vejo pessoas que passou personagens aqui dentro dessa igreja. Pessoas que começou a ser moldado e voltou a ser aquela catástrofe que era antes. Aquela pessoa amargurada aquela antes. Pessoas que Deus começou a tratar aqui dentro desse ministério. Você está aqui hoje. Não estou falando de alguém que não está mais aqui. Estou falando você mesmo que parou de ser tratado por Deus. Parou de buscar o novo nascimento. Tudo que tem agora é uma identidade, uma carteirinha de feridas. Volte para o processo nessa noite. Você é fruto das suas escolhas. Deixa Deus continuar te tratando. Deixa até que essas feridas sejam curadas. Arranca as luvas, as máscaras, os band-aids. Deixa Ele te tratar. Você até acha que as pessoas não perceberam que você voltou a ser quem era antes. Mas as pessoas perceberam. Eu, como seu pastor, percebi. Os seus pais na sua casa, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, que teve esperança de uma possibilidade de uma mudança, de um amadurecimento, voltaram a ver novamente. Falou, o evangelho realmente não muda ninguém. Porque você é um representante do reino. É por isso que eu não vou na igreja. Minha mãe continua sendo quem é, minha avó continua sendo quem é, meu avô continua sendo quem é, meu pai continua sendo quem é, meu irmão, meu primo, meu cachorro. Consegue entender? Eu quero orar com vocês nessa noite. Vamos lá. É uma palavra de coração para coração, é uma palavra de amor, é uma palavra de crescimento, é uma palavra que te impulsiona.